Ana, você faz a página pra gente, Ana? Faço. Então vamos lá. E a prece, não vai fazer primeiro, não? Ah, é boa ideia. Vamos fazer a prece primeiro, vai ser melhor. Senão fica muito para depois. Vamos lá. Eu faço a prece inicial então e você faz a final. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome para estudar um pouco mais sobre seus ensinamentos, seus exemplos de amor e paz. Igualmente, Senhor, que possamos abrir o nosso mundo íntimo, os nossos corações, para absorver os ensinamentos, as orientações de como sentir a vida, de como sentir o presente, de como vivenciar realmente a boa nova dentro de nossas almas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da noite. Pedimos igualmente aqui por todos os lados representados, todos que estão ouvindo nesse momento, igualmente depois, posteriormente gravados, que igualmente possam estar mais receptivos às tuas vibrações de amor e de carinho contínuas por toda a humanidade. Obrigado, Senhor, e assim damos por iniciada a reunião da noite de hoje do estudo do Livro dos Médiuns, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Então, pode ir lá. Livro Caminho, Verdade e Vida, Purificação Íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cada homem tem a vida exterior, conhecida e analisada pelos que o rodeiam, e a vida íntima, da qual somente ele próprio poderá fornecer o testemunho. O mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus, e todas as expressões exteriores guardam aí os seus fundamentos. Em regra geral, todos somos portadores de graves deficiências íntimas, necessitadas de retificação. Mas o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra da elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos, isto é, retificassem as atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, na soledade indevassável de seus pensamentos. O companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente à custa de palavras brilhantes. Eu não vou comentar, vou deixar você. Se você quiser falar alguma coisa que te chamou mais atenção, pode ficar à vontade também, tá bom? Não, É, eu pode falar. pode falar, eu aguardo, não tem problema nenhum. Não, eu tenho que me purificar. Eu preciso te ouvir. Não, mas todos nós temos que nos purificarmos. Eu igualmente, eu sou parte integrante desse processo. Talvez aqui de todos eu seja o mais condenado, né? O mais equivocado, o mais endividado.
Então, quem é mais endividado tem que botar a cabeça, né, na guilhotina e gritar aos quatro cantos do mundo, né? Vamos seguir o Cristo! Enquanto a guilhotina não chega. Brincadeiras à parte, sim, todos nós precisamos de purificação íntima. E é estranho, porque é como tentar fazer manutenção no carro em movimento. Ou você pegar um avião que está voando, aí você fala assim: olha, lá atrás o trem de pouso quebrou, tem que ir lá consertar. Olha, não, nós somos altamente limitados. Nós queremos fazer apenas uma função. Não, a minha função é pilotar o avião. Eu não tenho mais nenhuma outra função. Já parou para pensar nisso? Nós somos um pouco assim. A nossa condição atual psíquica, ela está orientada a fazer uma única tarefa. Então, por exemplo, algumas pessoas querem ser especialista numa área tecnológica, especialista numa área do conhecimento, trabalhar com apenas uma única atividade. Aí você chega para ele e fala: puxa vida, estamos com um aperto aqui danado, você podia ajudar nessa outra atividade com a gente? Aí a pessoa fala: eu sou especialista nisso. Eu não tenho como te ajudar. Então você vai observando que a manifestação do pensamento, ela é mais profunda do que a gente realmente acredita. Então, para algumas pessoas têm uma facilidade incrível de trabalhar as necessidades do corpo físico, de exercício físico, de correr, de caminhar, de fazer sua ginástica, fazer sua manutenção essencial do corpo físico. Para outras pessoas, a pessoa não está muito focada nisso. Aí vocês podem estar pensando assim: mas o que isso tem a ver com purificação íntima? Isso tem a ver com foco. Né? A gente, na verdade, gosta de focar em uma tarefa por vez. Então, por exemplo, hoje em dia a vida é muito demandante. É muito raro você ver alguém que ela consiga fazer assim: eu vou organizar meu dia da seguinte forma. Eu sempre fui contra fazer isso e, na verdade, eu sempre fico me testando até onde eu aguento fazer coisas em paralelo. Por quê? Porque é essa a nossa essência. A gente não tem como falar assim: ó, de manhã cedinho eu vou só fazer isso. Passou uma hora, eu vou só fazer aquilo. Passou outra coisa, eu vou só me concentrar nisso. Passou... Aí alguém pode argumentar assim: mas isso é uma limitação nossa, é uma limitação nossa do corpo físico. Não, não é. Não é uma limitação nossa. Nós gostamos de desligar o nosso coração quando está agindo no trabalho. Então, muitas pessoas pensam assim, e pensavam assim durante muitos séculos. Todos nós pensávamos assim no passado. Eu tenho que cumprir as minhas obrigações para com Deus. Aí o que você fazia? E todo mundo vai ter esse pensamento. Enquanto eu estou falando, todos estão pensando exatamente a mesma coisa do que eu vou falar. Eu tenho que ir lá doar um tempo da minha semana para Deus. Aí a pessoa ia lá, frequentava um certo grupo, né, que dá até o nome de igreja, né? Igreja é o coletivo de pessoas. Então, todos que estão num grupo com um determinado objetivo, tecnicamente a palavra significa igreja. Então todos iam para a igreja e ficava lá e tal. Aí a pessoa voltava: eu já cumpri a minha obrigação. Eu cumpri a minha obrigação no domingo. Aí a pessoa chega segunda-feira dando patada em todo mundo, brigando com todo mundo, agindo mal com todo mundo. Então a pessoa ainda não entendeu, não foi sensibilizado à parte íntima. E, igualmente, a pessoa não imaginava que ela precisava de trabalhar a parte íntima. Ela só tinha que estar aderida a um grupo. Ela só tinha que estar assinalada, tipo, mais um dessa instituição religiosa. E o ato de estar simplesmente listado como pertencente ou participante, ou simplesmente como assistente, vai lá assistir, né, uma missa, seja o que for, eu já estou cumprindo minhas obrigações para com Deus. Eu doei tantas horas do meu dia ou da semana para Deus, viu? Eu cumpri minhas obrigações. Mas tudo isso era um formalismo externo. A pessoa, por vezes, algumas pessoas, tá? Não são todas. O consenso geral enxergava assim, muitas outras não. Observavam, compreendiam o chamado, ouviram as trombetas. Espera aí, alguma coisa
é para mudar a minha forma de sentir a vida. Alguma coisa eu tenho que alterar a minha forma de enxergar o dia a dia. Então, eu estou tomando café da manhã, o copo caiu no chão e quebrou, eu não fico chateado. Eu penso e agradeço, Senhor, obrigado por essa oportunidade de eu poder abaixar, limpar o chão e fazer com carinho, e tratar o chão com carinho, tratar aquela vidraria com carinho. Obrigado, essa vidraria me serviu por tanto tempo. Que pena que, infelizmente, houve um descuido e aconteceu isso. A pessoa não fica chateada, a pessoa não fica nervosa, porque geralmente a pessoa fica chateada com ela mesma. Lembre-se, a nossa dificuldade de perdoar, a nossa dificuldade de amar, a nossa dificuldade de compreender, ela inicia conosco. Nós não nos compreendemos e a gente se chicoteia. Nós não nos perdoamos e a gente se chicoteia. E, é claro, nós não conseguimos promover o ambiente bondoso e zeloso para a nossa própria consciência operar no dia a dia. Então a pessoa fica num clima de azedume. Então as pessoas, por vezes, acordam mal-humoradas. Você devia estar agradecendo que você está acordando. Quem disse que você vai acordar amanhã? Você vai acordar, de repente, fora do corpo físico, mas, de repente, não mais nesse corpo físico. Então, ele foi patrocinado mais o início de um novo dia. Não necessariamente vai chegar no final do dia, mas, coincidindo de chegar, a gente agradece. Senhor, obrigado por mais uma manhã. Terei a oportunidade de rever pessoas que são carinhosas, terei a oportunidade de rever corações que eu quero zelar e atuar com atenção, terei a oportunidade de trabalhar e servir e conseguir fazer cada atividade com mais amor. Então, por isso que ele chega e fala assim para a gente: alimpai as mãos pecadores. Ou seja, pare de produzir o mal, onde visivelmente todo mundo já observa que é um mau proceder. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, esse purificar os corações é justamente sentir a vida no sentido da boa nova, com mais alegria, com mais bom ânimo. Sabe, você queria tanto ter reencarnado, você pediu tanto para reencarnar com certo grupo, você pediu tanto para poder conseguir se desafiar em certas dificuldades e vencer e superar. Aí quando chega aqui, você vai ficar no azedume, você vai ficar na chateação. Poxa vida, tudo bom, não dá presta, mas eu queria que o mundo não fosse assim. Já viu pessoas falando isso? Acho engraçadão isso. Eu queria que o mundo não fosse assim. Eu queria que a minha casa fosse igual a casa da Cleibon, ou aquele comercial da Doriana, é a casinha amarela de cerquinha branca. Eu queria que... Ué, mas o que você está lutando para construir tudo isso? Nada te impede, ué. Construa. Construa um mundo melhor. Construa uma casa melhor. Ah, mas eu não posso pagar. Vai comprando material. Aos pouquinhos você constrói sozinho. Faz um cálculo. Quantos milhares de tijolos são necessários para construir uma casa? Faça um projeto de 20 anos. Você vai botar tijolo por tijolo, mas não vai ser para você morar. Porque está arriscado você chegar no último tijolo e você vai entregar a chave para outra pessoa. Aí alguém pode falar assim: ah, mas assim eu não quero. Eu quero a casa para mim. Então, mas se você construiu e deu essa casa para alguém, quem sabe na próxima você consegue construir desde cedo, ou melhor, participar em conjunto com alguém desde cedo e ir morar numa casa que você tanto sonhava. Agora, esse é um pensamento que se esvai rápido, porque vai chegar numa encarnação que você vai atingir aquela casa que você queria dos seus sonhos. Aí sabe o que vai acontecer? Você ainda não está feliz. Está faltando alguma coisa. Ah, eu quero me superar em tal coisa. Aí você não vai estar feliz. Ah, eu tenho tanta dificuldade de aprender inglês. Aí você estuda, aprende, fica excepcionalmente bom em inglês. E ainda não vai estar feliz. Isso não é um padrão de felicidade. O padrão de felicidade é você angariar todos estes recursos, todas essas experiências, para promover ações em benefício de todos e não só de nós mesmos. É realmente reconhecer a essência que o Cristo veio trazer. Então, esse transformar a nossa consciência é óbvio que não é fácil.
Aonde trata muito profundamente, aonde Jesus apresentou para João, evangelista, como as consciências irão evoluir, como que os destinos e os projetos irão se dinamizar para acelerar o processo de evolução, lá no Apocalipse. Só que João descreveu com as palavras que ele tinha, e João descreveu igualmente da forma como ele conseguia compreender. Então, muitas pessoas compreenderam errado essa frase aqui, até mesmo de Tiago. Igualmente, as pessoas pensavam: alimpai as mãos, pecadores. Ou seja, acreditavam que Tiago estava fazendo alusão a uma prática judaica de sempre lavar as mãos antes de comer. Se a gente usasse essa mesma expressão, né, nós temos essa mania, né, de usar expressões que são materiais para dar exemplos não materiais, para dar exemplos abstratos. Só que ele está falando aqui de um exemplo abstrato. Alimpai as mãos, pecadores. Esse alimpar as mãos não é a mão física. É como você exerce o seu pensamento, as suas ações físicas, realmente, à frente de todos. Como que você está produzindo, interagindo com todos. Então ele deixa claro, sim, que cada homem tem sua vida exterior e tem sua vida íntima, onde somente nessa vida mais íntima, somente ele próprio poderá fornecer testemunho. Então o mundo interior é a fonte de todos os princípios bons ou maus. É claro, né? Não é nada externo. Você pode estar no ambiente externo, onde todo mundo está cometendo crime. Você não concorda com aquele crime, você não tem menor sensibilidade para compactuar com certas atitudes, você, mesmo que você seja prejudicado, excluído, maltratado, você não vai praticar o mal, porque aquilo não faz parte da sua essência. Você não vai fazer, vai ser natural. E muitos de nós estamos nos testando. Estamos testando o nosso mundo íntimo, solicitando encarnações em situações extremamente difíceis. Já conversamos muito tempo lá atrás, quando estávamos conversando sobre que Deus não pune, né? Deus não castiga, como ficou impressionado o nosso psiquismo, o nosso pensamento. E nós estávamos conversando sobre a essência da doutrina espírita, que ela trata explicitamente sobre a esse princípio básico do livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio ele foi sendo construído aos poucos. Nós não tínhamos liberdade porque nós não tínhamos consciência. Se todos nós fomos criados simples e ignorantes, é óbvio que houve um tempo onde não nos era atribuído nenhum tipo de queda em relação aos nossos próprios princípios. Agora, se você, né, por exemplo, é contra, por exemplo, alguma atitude que vai prejudicar um grupo, que vai prejudicar algumas pessoas. Você é contra essa atitude. E você, em alguma encarnação, aceita participar desse desvio para poder lucrar financeiramente, para poder alcançar poder, e as pessoas flexibilizam leis, flexibilizam lógicas, flexibilizam princípios morais para se beneficiar. Então, se seu desejo central está pilotando e cavalgando em cima das suas próprias essências, é óbvio que o seu mundo interior está sendo testado e você está falindo, o que é totalmente normal. É totalmente normal, é para isso que a gente está aqui na Terra, para nos testarmos. Então, o mundo interior ele está sempre sendo demandado a se desafiar. Mas sim, é ele que é a fonte de todos os princípios bons ou maus. Eu me recordo de uma comunicação espírita, vou dar um exemplo. Uma comunicação mediúnica, onde na mesa mediúnica começou a falar uma pessoa com uma erudição muito profunda. Inicialmente começou a articular algumas palavras em inglês, e aí deram algum jeitinho lá e começou a falar português. Inicialmente ele começou a falar inglês. Ele era americano. E esse irmão começou a falar, e ele estava defendendo como ele estava chateado que nos Estados Unidos, cara, olha só, isso foi um dia antes, isso foi um dia depois da assinatura
os Estados Unidos revogou, né? Os Estados Unidos revogou aquela predisposição de lei federal, onde automaticamente dava o direito de toda e qualquer mulher produzir o ato do aborto. E isso era um consenso do Supremo nos Estados Unidos de 1800 e lá vai fumaça. Se eu não me engano, é 1863 ou 1963, eu não me recordo agora. Mas isso não vem ao caso. O importante é, ele participou da assinatura original. E ele defendia esse princípio. Ele defendia o seguinte princípio. Eu tenho que defender os interesses da mulher. Eu acho que eu tenho que defender a todo custo. Então, ele focou num único ponto. De novo, a questão do foco. Aí ele focou num único ponto. E não começou a observar o todo. Aí começaram a mostrar para ele imagens numa tela de crianças assassinadas, como ocorria o desencarne, o processo todo. E ele estava irredutível. Ele falava, não adianta me mostrar crianças assim, isso é um golpe baixo, isso nunca vai me comover. Você está tentando articular, uma mente muito inteligente, né? Você está tentando articular um estratagema para construir uma identidade de medo para me assustar. E a pessoa sabia psiquicamente se blindar qualquer tipo de incentivo e trabalho. Eis que, nesse mesmo país, reencarna um grande amor da vida dele. Alguém que ele tinha profunda estima. E essa pessoa, num desses princípios de reencarnatórios, pessoa que ele amava muito, ele não sabia que tinha acontecido isso, sofreu, como criança, um princípio de aborto. E a criança sofreu muito, né? Passou por uma série de dores, sofrimentos. E, é claro, a criança tem. Lembre-se que o espírito, quando está tentando reencarnar e sofre o aborto, ele sofre princípios de dores morais, mais graves do que de dor física. Ele está sendo rejeitado por aquela família, especialmente, fundamentalmente, pela mãe. Então, a mãe é um vínculo muito profundo, né? A mãe é praticamente uma identidade do projeto divino da vida. A mulher faz parte desse, digamos assim, desse ninho, esse ninho sagrado para promover e crescer ali a vida. Há uma simbiose profunda entre aquelas almas para que isso possa se desenvolver. Uma aceitação profunda de um para com o outro. E ele percebeu, ele sentiu as dores e o sofrimento moral, o abalo psicológico, todo aquele abalo sistêmico que aquele espírito passou por aquele processo. E aí já viu, né? Aí a pessoa desabou a chorar. Um espírito altamente intelectualizado, era basicamente um ministro do Supremo dos Estados Unidos. E ele pega e fala, eu não sabia que era assim, como que eu poderia imaginar? Mas ele estava lá, tentando incentivar a defesa do que ele defendia no passado. E aí a gente fica às vezes se perguntando assim, como é difícil a humanidade evoluir. É claro, a gente desencarna com os nossos enganos e a gente quer que outros defendam os mesmos enganos que nós vivíamos. Ah, mas ele não estava fora do corpo físico, sofrendo horrores, sendo chicoteado para ele perceber que ele estava errado. Isso não faz a pessoa perceber que está errada. Isso é um pensamento infantil. Ele pode ser castigado por 10 mil anos, ele vai continuar concordando. Ele não vai entender o mecanismo de dor. E não é assim que Deus atribui o mecanismo de renovação das consciências. Só pessoas maldosas e perversas querem ver o outro ser chicoteado e maltratado para poder se transformar. Deus não pensa assim. Deus nos ama profundamente. A lei de justiça, ela também é uma lei de justiça, amor e caridade. Então, esse mundo interior nosso, ele é difícil de ser alterado. Por vezes nós absorvemos convicções extremamente difíceis de serem retiradas. Tem um versículo muito belo na Bíblia, que a gente até hoje nunca estudou e que eu sempre gostei muito. Eu sempre fiquei chocado com esse versículo, na verdade, né? Onde eu vou tentar achar, eu não vou conseguir achar agora. Deixa eu tentar aqui, peraí. É um versículo.
Onde é que tá, meu Deus? Deixa eu tentar lembrar. Eu não vou lembrar. Mas como eu lembrei desse versículo, eu vou falar porque eu acho que é importante. O versículo diz assim: que Jesus iria mensurar e quantificar os nossos corações e o nosso fígado. Aí você fica assim, que coisa, que texto bíblico doido. Como assim mensurar os corações, né? Aí, ou seja, os sentimentos, né? E o fígado. Mas o que tem a ver com o fígado? Aí, se você olhar no princípio do corpo físico, o fígado é o que filtra o seu sangue. É aquilo que filtra o seu sangue. Sem essa filtragem ideal realizada claro, pelos rins, e especialmente esse trabalho vital do fígado, ninguém consegue viver sem fígado. Rins você pode perder um, não tem problema. Você perdeu dois, você fica preso em hemodiálise. Mas se você perdeu o fígado, acabou tudo. Não tem como, você vai precisar de um transplante de fígado. Então, o texto bíblico fala sobre isso. Queria mensurar, né, medir o peso do seu coração e o do seu fígado. Aí você fica assim, meu Deus, do fígado. Mas é uma referência em relação a todos nós, espíritos imortais. Nós não temos corpo quando deixamos o corpo físico. Você não tem mais fígado, você não tem mais nada disso. Você é um espírito sendo revestido por um fluido universal. E esse fluido universal é que dá a forma na mobilidade que você quiser. Se você quiser ter a forma de um fígado gigante, você pode ter, não tem problema nenhum. Então, ele não tem funções funcionais como tem no corpo físico. Aí você fica se perguntando, meu Deus, o que ele está querendo dizer com isso, né? Porque fica estranho. Como assim? Como é que ele vai mensurar os sentimentos e, principalmente, quais são aquelas teorias e quais são aquelas práticas de exageros que você promove na sua vida, de pensamentos fixos, de ideias fixas e que mais te aprisionam do que te libertam. Não tem a ver com o sentimento em si, mas sim de uma ideia fixa. Não pode ser classificada como obsessão, nem auto-obsessão, digamos assim, porque não é uma ideia do tipo como fosse uma mistificação, né? Não é uma ideia de fantasiosa, nada disso. É realmente alguma coisa que você acredita que é verdade. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, não, algumas pessoas argumentam isso. Nossa, como o mundo se transformou com certas guerras. Né? Se você for estudar a história da tecnologia, muitos atribuem a necessidade da guerra como um alavancador da tecnologia, né? Que todo mundo reconhece. Né? Van Braun, quem não conhece Van Braun, né? Van Braun foi um cientista alemão em que o sonho dele era ir para a Lua. O cara já reencarnou com isso na cabeça. Só que explodiu a Segunda Guerra Mundial. Hitler prendeu Hitler não, né? O Partido Nazista que dominava naquela época prendeu a família dele, o exército, né, nazista prendeu a família dele e obrigou ele a desenvolver mísseis intercontinentais. Não existia naquela época. E assim ele fez, pô. A família dele estava prisioneira, como é que ele poderia fazer, né? Ele fez. E aí nesse processo dele fazer esse míssil, o que aconteceu? Esse míssil foi criado e o exército conseguiu bombardear Londres. E bombardeou várias outras cidades. Não é que jogou esse míssil em região bélica, em arsenal de armas. Arremessaram isso no meio de cidade. Uma coisa assim, absurda, sem sentido. Mas assim foi feita. A Primeira Guerra Mundial foi a mais violenta de todas. Nem se compara à Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um desastre humanitário. Mas isso aí não é o momento para agora. Mas só para entender. E diversas pessoas defendem isso. Por quê? Porque nós criamos princípios lógicos para defender formas de vidas equivocadas. É isso.
E depois que você cria princípios lógicos para defender formas de vidas equivocadas, você vai ficar com esse princípio lógico por vezes 10, 15, 20, 60, 100 encarnações. Você vai ficar reencarnando várias e várias vezes com o mesmo princípio. Você acredita que isso é uma verdade plena, a tal ponto de você querer arrastar esse mesmo princípio por várias encarnações. Você tem certeza absoluta que está certa. É esse o grande problema de nos desafiarmos duplamente, como ele está falando. E vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Você só vai purificar o coração se você aceitar estar aquém desses princípios. Não, eu não quero saber mais se o princípio é certo ou errado. Eu quero fazer o melhor, observando o resultado, observando a conduta. Então, primeiramente, você tem que realmente ver o impacto na vida exterior. Então, você é o próprio sensor. Você vai detectar o que eu estou fazendo, vivendo, comentando, agindo e reagindo. Eu estou promovendo a afabilidade e doçura? Eu estou deixando as marcas da benevolência? Eu estou deixando as marcas da eu estou sendo bondoso ou bondosa por onde eu passo? Eu estou deixando essas marcas na minha vida exterior? Igualmente, passa o dia inteiro, passa a semana inteira. Você se sentiu mais realizado, mais contente, mais feliz por ter conseguido se sacrificar pelo outro, por ter conseguido se superar em certas limitações de convivência, por ter aprendido a silenciar mais, por ter perdoado mais, por ter sentimentos mais profundos de compreensão e tolerância para com as imperfeições alheias. Tudo no contexto da caridade. Você vai sentir isso na sua vida íntima. Você está se sentindo assim? São esses dois mecanismos de purificação. Mas quem coordena e comanda esses mecanismos somos nós mesmos. Esse é o problema. O princípio religioso é para avisar: olha, é essa a tarefa, olha, é esse o volume de trabalho, mas ninguém fará por nós. Jesus não vai aparecer na Terra e vai mudar nada no seu destino, nem vai mudar nada em relação a você ou a cada um de nós. Então, sim, como ele comenta, uma coisa é você concordar com o que é verdade, fazer adesão verbal. Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Ok, excelente. Então, outra coisa é o quê? Realizar a obra da elevação de si mesmo, ou de si mesma, valendo-se da autodisciplina. Em que sentido? Eu não quero mais ofender. Eu só quero ser ofendido. Eu não quero mais maltratar. Eu só quero ser maltratado. Por quê? Porque você precisa ser maltratado também. Porque você quer checar se você vai explodir ou não. É isso. Por isso se chama planeta de provas e expiações. Eu também quero me testar com relação à compreensão fraternal. Ele está falando aqui, esses 3 fatores aqui, é a caridade. Valendo-se do sentimento da caridade. Essa autodisciplina é a autodisciplina em relação a operar no bem. Eu só quero operar no bem. Pô, mas fulano te fez mal. Fulano furou teu pneu. Fulano fez isso. Ah, mas ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso. Ele deve estar muito zangado com algumas coisas. E você compreende e só faz o bem para a pessoa. Só promove o bem da pessoa. Isso é um processo de autodisciplina. O seu coração não desliga e não para em nenhuma circunstância. Mas está chovendo, porque você vai ajudar o cara a empurrar um carro, está chovendo. Pô, se estivesse chovendo de granizo, aí sim eu estaria feliz por ser um desafio maior. Porque me machucar, ia machucar a pessoa, e eu estaria me desafiando ali, empurrando o carro, falando assim: fica tranquilo, meu camarada, eu vou te ajudar, não tem problema. Vamos sair dessa situação juntos. Então, quando a humanidade como um todo compreender que todos nós somos irmãos e que temos que dar as mãos uns aos outros para sairmos das nossas letargias, das nossas incúrias, dos nossos problemas centrais de não querer fazer nada, incúria quer dizer isso, no fundo, a gente não quer fazer nada, a gente quer que tudo se transforme à nossa volta. Mas
só vai se transformar se todos cooperarem para a transformação necessária de tudo. Então ele deixa claro, nós só vamos conseguir elevar o nosso mundo íntimo, elevar a nossa essência, se a gente se valer realmente dos princípios da caridade. Né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, pergunta 886, como Jesus compreendia a verdadeira caridade, na sua essência, benevolência para com todos, indulgência, ou seja, tolerância, compreensão para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Está lá resumido. Grava isso na sua alma, arranha. Quer tatuar alguma coisa para ficar marcado no seu perispírito? Tatua isso então. Vai ser bom. Toda vez que acontecer alguma coisa, sei lá, você caiu, não sei o quê, se machucou, está todo descapacetado, está na mesa de cirurgia, está no hospital, onde for, tu vai ler e falar assim, entendi, Senhor. Agora entendi a lógica. Eu só pego no tranco. Se não tiver alguém me empurrando, eu não vou. Se não tiver situações adversas, eu não vou. Eu não consigo entender que história é essa de certas situações difíceis me animar a me superar. Porque é superar em relação a esses valores. Você consegue ter autodisciplina a manter o seu coração sempre aceso, refletindo luz divina em toda e qualquer circunstância. Se você está alcançando melhorias nesse princípio, você está alcançando melhorias na benevolência. Ah, mas puxa vida, você estava andando na rua, o tênis arrebentou, o cadarço não sei o quê, eu acabei vir mancando para casa, não sei o quê. É um teste. Tudo é só um teste. Daqui a 2 dias você nem lembra que aquilo aconteceu. Mas e como você vai se sentir na hora? Ah, isso vai impactar em você por semanas. Às vezes ali você cria um sentimento de contrariedade, de zangação, de ficar chateado, e aquilo vira um clima de aflição. Daqui a pouco você está bradando contra Deus e o escambau, por que que seu chinelo arrebentou? Mas é só um chinelo, é só uma circunstância difícil. Então, não podemos desligar o nosso coração em exercer o bem, em produzir bondade, que é a essência da benevolência, e ela deixa marcas, né? Tem sempre que olhar para trás, ver qual foi o resultado externo, qual é sempre o resultado esperado. É aquele capítulo super estranho do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Afabilidade e doçura. Todo mundo lê aquele capítulo, lê, mas tem um trechinho que ele fala assim, a afabilidade e a doçura são as marcas da benevolência. Então, não tem como você agora chegar e falar assim, peraí, eu tenho certeza que eu fui bondoso, fulano que não me entendeu. Não, eu tenho certeza que eu fui bondoso, fulano que não teve capacidade de absorver a bondade que eu estava querendo ofertar. Mas você fez com afabilidade, com doçura, você foi afável, meiga e humilde de coração. É essa a autodisciplina, é a autodisciplina de promover o bem o tempo todo, sem parar. E compreensão fraternal, é óbvio que aqui está a indulgência. Tolerância e compreensão para as imperfeições alheias, mas naquela compreensão de tipo assim, ó, vou te aturar, tá? Olha, eu tô te compreendendo, tô te tolerando, mas no fundo, não me mira não, hein? Tem algumas pessoas até brincam, eu não sou Egito para ficar aturando praga. As pessoas são muito engraçadas. Eu não sou Egito para ficar aturando praga. Então a pessoa quer manter um padrão de paz externo para o interno. Essa fase acabou. Quando você não está completando o que você precisa completar na sua fase espiritual, você fica triste, você fica aflito, você sai do corpo físico, você se depara com a verdade. Olha, você não quer compreender ninguém, você não quer tolerar ninguém, você não quer tolerar nada, você não quer compreender nada das circunstâncias, que não é só você que está submetido não, hein? Todos que estão encarnados estão submetidos. E você não quer compreender nada. Você quer reclamar do corpo físico e dizer que a vida, o futuro é a vida espiritual, que tudo que você vai fazer é a vida espiritual. Essa que é a certa, essa aqui é só para sofrer. Não é. Não é. Essa aqui é para você brilhar. Essa aqui vai restringir o seu foco e, ao mesmo tempo, você vai poder sempre observar 2 objetivos fundamentais. Compreender a manutenção dos seus sentimentos
e desconstruir as lógicas equivocadas que fazem você sentir a vida de uma maneira contrária como Deus criou. Deus criou tudo perfeito e belo. Como que a gente não sente a perfeição divina? Nós também somos criaturas divinas. Como a gente não se sente como parte constituinte dessa perfeição? Então é nós que estamos sentindo a vida de uma maneira equivocada. Então, sim, aqui está a indulgência para com as imperfeições alheias. E do espírito de sacrifício, que é o melhor de todos, né? Não tem como você perdoar uma ofensa se você não desenvolver o espírito de sacrifício. Por quê? A pessoa vem e te ofende. Aí, de repente, a pessoa precisa de sua ajuda numa situação emergencial, seja o que for. E aí você pode chegar e falar assim, não, mas ela me ofendeu. E eu que vou lá ajudar a pessoa? Mas você tem que sacrificar os seus valores. Você precisa sacrificar esse princípio dessa ofensa que você registrou. Você precisa sacrificar essa essência que você animava. É sacrifício nesse sentido. De você sacrificar certos princípios na mente. Olha, se alguém fizer isso comigo, eu não perdoo nunca. Já viu as pessoas falando isso? Eu acho muito legal quando alguém fala isso. Né, uma vez um colega meu falou assim para mim, né? Não, ele tinha acabado de comprar um tênis branco. Se alguém pisar no meu tênis branco, eu nunca vou perdoar essa pessoa. Todo mundo foi lá e pisou no tênis dele, né? Aí ele saiu até triste e tal, depois voltou. Por que vocês fizeram isso? A gente fica lembrando, né, as coisas malucas que a gente fazia quando era criança. E depois a gente falava, poxa, você não pode querer negociar, né, a nossa amizade em relação ao tênis. Daqui a um mês ele tá preto de sujo, esse troço branco aí, rapaz. Você vai ficar com essa palhaçada? Então, de uma maneira meio, né, nem um pouco zelosa, nem um pouco carinhosa, percebia-se o seguinte: para que criar um padrão de pensamento que separa, que afasta, que desconsidera, que desliga, se o nosso objetivo é religar com Deus? E adivinha como é que você se liga com Deus? É se ligando com todos os corações, com todas as criações mais sofisticadas da criação, que é o próximo. O próximo é a criação mais sofisticada. Não foi isso que falou isso lá em Gênesis para todos nós? Quando foi desenvolvida a luz, falou-se, faça-se a luz. Pum, fez-se a luz. Mas quando foi para comparar o esforço divino para criar o espírito, ele soprou, soprou, soprou continuamente. Não é que soprou e parou, soprou e parou. Não, soprou continuamente. Ou seja, é só uma escala de comparação. Deus não tem boca para soprar. É só para mostrar o seguinte: produzir matéria, produzir a essência da matéria, né? Deus não manipula a matéria, mas produzir ali o fluido cósmico universal para que seus filhos possam desenvolver os recursos da matéria, elaborar a matéria, trabalhar essa matéria, foi instantaneamente, foi algo muito rápido. Isso não é dificultoso. Agora, criar a essência divina, criar a essência de cada espírito, que é uma criação, uma essência divina extremamente sofisticada, que é a consciência de cada um de nós, ele teve que soprar, soprar, soprar. Então, numa comparação bem simples e humilde, bem sorrateira, ele quis comparar o esforço, o empenho que Deus colocou nessa criação, que somos cada um de nós. Então, se você quer amar a Deus, você está num projeto de se religar a Deus, né? Religião, religare. O religar a Deus é se religar ao próximo. Não existe a Deus e que se dane o próximo, porque naquele próximo está o foco da preocupação divina. Então, se ali está o foco, ali ele aguarda uma harmonia, uma sintonia. Então, sim, o espírito de sacrifício é você sacrificar os seus valores separatistas, sacrificar os seus valores que você construiu durante séculos de desunião, de desagregação e desconstruir aquelas coisas. Isso eu não perdoo nunca. Bom, você um dia vai ter que perdoar.
É só fazer a lista. Tal coisa eu não perdoo, tal coisa eu não suporto. Você vai ficar o dia inteiro, né? Vai aparecer uma lista, um pergaminho de 62 páginas. Faz essa lista, tudo isso você vai ser testado a ter o espírito de sacrifício de abandonar cada um desses aspectos. Porque para você se ligar a Deus, construindo uma harmonia com o próximo, é mais importante do que qualquer um desses raciocínios bobos que vão ficar na esteira do destino. E que sim, para a gente, nesse momento, é um sacrifício, né? Então o apóstolo Tiago, ele realmente entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos a limpassem as mãos. Ou seja, faça as coisas com mais alegria, com mais fraternidade. Ou seja, isto é, retificassem, né? Retificar é reconstruir, né? Retificar essas atividades do plano exterior, renovassem suas ações ao olhar de todos. Como assim olhar de todos? Pô, você vai lavar a louça? Você vai lavar emburrado? Chateada, zangada? Ou você vai lavar alegre, sorrindo, feliz? E aí todos que vão olhar para você vão pensar assim, essa pessoa não pode estar normal. Como que essa pessoa está rindo, feliz? Aí você bota mais prato e você fala, uhul, mais prato, mais copo. Aí vai limpar o chão e de repente acontece uma desgraça na casa, suja o chão todo. Aí você fala, obrigado, Senhor, vou poder ficar limpando o chão até as 3 da manhã. Isso é realmente fenomenal. Mais um motivo para eu fazer com carinho, com amor, com atenção, eu poder me manifestar aqui fisicamente. É isso. Porque fazer zangado é o pior exemplo que você pode dar aos olhos dos outros. Nossa, já observou que as pessoas falam assim? Nossa, tem gente que fala que trabalhar é muito bom e trabalhar é muito bom. Pô, mas eu vejo tanta gente reclamando que trabalhar é horrível, trabalhar é horrível. Mas você vai conversar com a pessoa acaba narrando. Ela narra os fatos que aconteciam na casa. Não, meu pai e a mãe viviam reclamando. Meu pai e a mãe só viviam reclamando de trabalhar, só viviam falando não sei o quê. E a pessoa fala em voz alta, tentando construir esse pensamento e esses sentimentos no coração do outro. Porque a pessoa pensa assim: poxa, só eu que vou ficar me sentindo assim? Só eu que vou ficar sentindo essa contrariedade? Deixa eu cutucar esses corações chamados de crianças para eles sentirem a mesma contrariedade já desde cedo, para saber quão ruim vai ser o mundo. Ou seja, automaticamente você está criando no mundo íntimo dessas crianças esse plano exterior, está se manifestando no plano exterior da pior forma possível. Ou seja, gerando ações ao olhar de todos da pior forma possível. Você não está limpando as suas mãos. O limpar as suas mãos é agir com mais propriedade, e não o contrário. Então, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento. É lógico que você só vai purificar os seus sentimentos exercendo as atividades com um sentimento transformado, com um sentimento diferente. É essa a essência. Por isso que eu acho tão belo. Eu adoro filme de comédia. Adoro filme de comédia. A maioria das pessoas não entende o filme de comédia, porque para mim o filme de comédia é exatamente o que está passando aqui. Você vai assistir, por exemplo, Charlie Chaplin, né? E é engraçado, né? Porque eu tenho essa memória profunda. Charlie Chaplin estava lá trabalhando na fábrica, todo mundo zangado. E só ele, feliz, rindo, fazendo graça, né? E você fica assim, caramba, aquela pessoa vai chegar em casa tranquila, sabe? Não teve aquele peso, o dia não foi pesado. O outro, como ele só construiu amargura, só animou a consciência da contrariedade, o dia vai ser horrível. Então, o filme de comédia parece que ele está tentando chamar a gente para a seguinte. Não a comédia muito pejorativa, né? A comédia muito pesada de maltratar o outro, de fazer piadas de mau gosto. Eu estou falando aquela comédia, até em teatro, onde a pessoa está fazendo as mesmas tarefas que os outros, só que ele está feliz e parece um bobo, né? E por quê? Porque, na verdade, ele está buscando, executando as tarefas, purificando os seus sentimentos. É essa a essência.
Porque senão você vai ficar assim, poxa, Senhor, daqui a pouco você está desencarnando, né? Aí você pensa assim, Senhor, estranho, eu não tive grandes trabalhos, grandes opções para te servir, mestre. Ele vai falar assim, mas eu queria tanto que você me servisse bem lavando louça. Eu queria tanto que você me servisse bem ao limpar o chão. Mas todas as vezes você limpava com revolta. Todas as vezes você lavava odiando estar fazendo aquela atividade. Como é que eu posso te passar uma atividade mais complexa? Se as mais simples você não consegue manter um sentimento mais puro, meigo e humilde de coração. Então é essa a essência de reencarnar. E graças a Deus que a gente tem essa oportunidade, porque a gente pode focar em coisas muito mais simples. Por quê? Porque o nosso coração, atrelado com a nossa razão, não consegue focar em grandes projetos concomitantes, ou seja, ao mesmo tempo. Nossa, eu estou fazendo isso, isso e aquilo e eu vou animar sentimentos positivos. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Vai vir dificuldade. Eu já entendi. Mas não é para eu revoltar. É para eu superar com alegria, com felicidade, com determinação e com muito empenho. Mas feliz de poder operar e ter a oportunidade de animar sentimentos diferentes, que eu sempre animei a 1000 encarnações. Agora eu posso sentir a verdadeira boa nova. Porque agora, com a doutrina espírita, eu descobri a essência do sentimento que alavanca os corações. É o sentimento da caridade. E é isso que ele veio trazer para a gente nessa página tão bela. Então, o companheiro valoroso do Cristo, contudo, não se esqueceu de afirmar que isso é trabalho para os de duplo ânimo. E todos nós estamos nesse sentido. Nós queremos operar no bem e checar se operamos no bem. E, ao mesmo tempo, transformarmos o nosso sentimento no dia a dia, fazendo mais e por amor. Então, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custo de palavras brilhantes. Então, muitas pessoas falam, poxa, mas aqui na Terra tem que trabalhar 8 horas por dia. Em nosso lar também, né? Em nosso lar, você tem que trabalhar 8 horas por dia. Então, se sua referência ao nosso lar, tu vai chegar lá e fazer o quê? Piquete, revolta? Vai mandar reduzir para 3? Então, são todos esses aspectos que nós temos que trabalhar no nosso mundo íntimo. Pessoal, eu vou abrir aqui uma nova sala, que está para acabar aqui em alguns segundos, e a gente continua no próximo livro. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu só... Sai da tela cheia. Deixa eu fechar isso aqui. Perdi aqui o capítulo agora. Deixa eu me achar. Aqui, 104. Vamos lá. Na 69. A gente parou no 104. 108, 105. Gente, Não tá está bom. na nossa tela, não, hein? É verdade. Tô aqui rolando a página, imaginando que já está para todo mundo aí. Obrigado. Vocês me ajudem aí, por favor, que às vezes aqui eu me enrolo também. Gente, vocês querem comentar alguma coisa, falar mais alguma coisa da página inicial? Não, ficou bem claro. A gente que tem que nos melhorar mesmo, que aceitar, ser melhor, fazer mais o bem, se controlar. É treinamento, é treinamento, Treina. é treinamento. É igual Nós querer subir uma não montanha. Eu vou subir uma montanha e você vai descobrindo os desafios, né? Que é trabalho. Você olha a montanha, olha o tamanho do alpinista, né? Parece uma formiguinha. Olhando a montanha de longe, então aí você nem consegue nem ver a pessoa. É um trabalho realmente de formiguinha. Então é isso. É um passo de cada vez, uma superação de cada vez. Observa o espectro, né, que resultou no meio externo. Observa o espectro que resultou no meio interno.
A gente não costuma querer fazer avaliação dos nossos sentimentos quando passa o fim do dia, fecha uma semana. Tem que perceber, poxa, eu estou me sentindo realmente que eu consegui superar essas coisas, consegui superar aquilo outro, consegui vencer isso. Não, não consegui. Não, mas nesse cenário, nesse exemplo, nessa situação, eu acho que eu consegui. E aí a gente tem que conseguir avançar assim. Não pode querer ficar deixando, né, a cruz na chuva, achando que esse trabalho vai se autorrealizar sozinho, porque não vai. Não vai mesmo, né? Se a gente observar a lei de progresso, explicada muito bem no Livro dos Espíritos, é uma lei moral. A lei de progresso é uma lei moral. Mas adivinha, depende da nossa participação. Então, e não adianta. Você pode estar daqui a 20 mil anos. Nossa, super tecnologias. Não adianta nada. Se você não evoluir moralmente, você não se adapta, né, ao padrão necessário que está sendo desejado de cada um de nós, né? Fica muito difícil. Mas vamos lá. Gente, continuando então, quem tiver com o livro, né, já sabemos que o livro, o livro dos médios é uma sequência de itens, né? Os itens são seriados, independente dos capítulos. Então estamos no ensaio teórico sobre as aparições, ok? Então, não estamos mais no item 101, né? Finalmente, conseguimos avançar, estamos no item 104. Eu deixei aqui a marquinha para a gente não se perder. Então, vamos lá. Item 104. O espírito que quer ou pode se fazer visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa. Porque no item 103 ele estava relatando como que alguns médiums, no processo de vidência, ou seja, não é um processo que o espírito se materializa, onde qualquer pessoa possa enxergar. É aquele processo onde o espírito ele vai estar num estado vibracional, onde gasta-se energia do médium, onde ele consegue visualizar, né, através da visão medioanímica, o espírito, né? Então não é mais aquele processo só, não é mais aquele processo físico de aparecer por materialização. É algo que ele já foi narrado anteriormente no 103, que ele vê como se fosse uma coisa vaporosa, como se fosse um reflexo no espelho, de um espelho que não tem aquela tinta, né? Então, parcialmente você vê o reflexo, mas vê o outro objeto atrás. Agora ele vai falar de maneira diferente. 104. O espírito que quer ou pode se fazer visível reveste, às vezes, uma forma ainda mais precisa, ou seja, de precisão mesmo, ainda mais detalhada de precisão de referências, né? Com todas as aparências de um corpo sólido, a ponto de causar completa ilusão e dar a crer aos que observam a aparição que tem diante de si um ser corpóreo. Era muito comum antigamente, Chico Xavier sentava às vezes ia pegar um ônibus, né? A gente está aguardando no ponto de um ônibus com alguém, claro, lógico, né? Amigo, conhecido, e tem uma pessoa do outro lado da rua dando tchau. Era costume Chico, né? Perguntar, né? Pegava e perguntava a esse amigo, alguém que estivesse do lado, você está vendo aquela pessoa dando tchau? Você está vendo uma pessoa do outro lado da rua dando tchau? Aí a pessoa confirmava ou não, né, se estava vendo. E aí ele teria a certeza se era ou não uma visão mediúnica. Porque dependendo do grau desse processo mediúnico, você vai ver como se fosse uma pessoa andando. De repente você até fala com a pessoa. Oi, fulano, tu tá precisando de alguma coisa? Não sei o quê. E a pessoa não te responde, mas claro, né? Como é que ele vai responder? Não necessariamente comunicação não é uma situação tão simples de ser executada como nós estamos acostumados. Então, sim, por vezes observa com tanto detalhe, mas tanta riqueza de detalhe, que ele não sabe distinguir se é um ser humano ou não. Encarnado, né? Se é um espírito encarnado ou não. Em alguns casos, finalmente, e sob o império, ou seja, predominância, né, de certas circunstâncias, a tangibilidade se pode tornar real, ou seja, o espírito fica numa condição tão fisicamente real que ele chega a ficar tangível. Você pode encostar, você vai sentir temperatura de pele e tudo mais, como se fosse um corpo físico animado, ou seja, pelo processo natural de nascimento. É um corpo biológico.
Isto é, possível se torna ao observador tocar, palpar, sentir na aparição a mesma resistência, o mesmo calor que num corpo vivo, o que não impede que a tangibilidade se desvaneça, ou seja, se desfaça com a rapidez do relâmpago. Então ela chega, a pessoa sentiu e foi embora. Nesses casos, já não é somente com o olhar que se nota a presença do espírito, mas também pelo sentido tátil. Ok? Seguindo. Dado se possa atribuir à ilusão ou a uma espécie de fascinação a aparição simplesmente visual, o mesmo já não ocorre quando se consegue segurá-la, palpá-la, quando ela própria segura o observador e o abraça, circunstâncias em que nenhuma dúvida mais é lícita. Então, quem tem curiosidade para estudar esses fenômenos, ler mais sobre esses fenômenos, existe um livro muito famoso chamado Fatos Espíritas, de um autor extremamente conhecido no meio científico chamado William Crookes, que foi o cientista que desenvolveu o chamado tubo de Crookes, onde o tubo de Crookes foi utilizado para desenvolvimento dos raios catódicos. E os raios catódicos depois foram descobertos, modificando o alvo, né, o chamado raio-x. Ou seja, espíritos de altíssimo compromisso com o progresso da humanidade. Ele, esse irmão, né, esse cientista chamado William Crookes, ele ficou na presença de uma médium onde se materializava um espírito durante 3 anos. Ele colocava esse espírito na balança, cortava pedaço do tecido, cortava pedaço do cabelo, fazia um monte de teste químico, físico, tudo que tinha para fazer de teste aqui na Terra, que estava ao alcance dele, ele fez. E ele reportou todas as experiências nesse livro, Fatos Espíritas. E é incrível, né? Porque diversas pessoas falam que não acreditam, não acreditam e tal. Então, bem, vai lá e vê o trabalho dele, científico, né, desenvolvido sobre essa questão da materialização desse espírito. Agora aqui em termos de materialização. E o final do livro é muito belo, porque narra que todos ficaram muito emocionados, né? Porque era uma jovem que sempre se materializava, tinha uns 17 anos, e ela se afeiçoou a todas as pessoas que participavam das experiências, a médium, o próprio William Crookes. No final todos choraram. Ela cortou um pedaço do cabelo dela, né? Deu uma mechinha para cada um, mas disse que ele estava encerrando o trabalho dela, que ela não tinha mais autorização de continuar nessa tarefa. Então, assim, já tem mais do que provas suficientes para todo mundo acreditar, se quiser realmente buscar acreditar. Igual com relação a N experiências, né, já executadas no mundo científico tradicional, né, onde nós vamos observar experiências mais simples, que foram feitas apenas uma ou duas vezes, e já todos passaram a acreditar no fenômeno e não precisaram de mais experiências para comprovar nada. Mas voltando, os fatos de aparições tangíveis são os mais raros. Porém, os que se têm dado nestes últimos tempos, na época de Kardec, é claro, pela influência de alguns médiuns de grande poder, e vamos fazer aqui um destaque, né? A nota de Kardec, entre outros, o Sr. Home. Lembrando, Kardec nunca citava médium nenhum, mas esse Sr. Home, ele sempre fez questão de citar, porque era alguém com extrema capacidade mediúnica e que nunca executava nada de público, não queria chamar atenção, queria ficar sempre no anonimato, queria desempenhar a mediunidade de uma maneira extremamente séria e extremamente focada com os objetivos mais nobres que a mediunidade pudesse fornecer, né? Então, quando ele está chamando aqui médio de grande poder, ele mesmo está fazendo alusão, citando, né, o Sr. Home. Retornando, né?
Os fatos de aparições tangíveis são os mais raros, porém, os que têm dado nestes últimos tempos, pela influência de alguns médios de grande poder e absolutamente autenticados por testemunhos irrecusáveis, provam e explicam o que a história refere acerca de pessoas que, depois de mortas, se mostraram com todas as aparências da realidade. Todavia, conforme já dissemos, por mais extraordinários que sejam, tais fenômenos perdem inteiramente todo o caráter, ou seja, toda a sua natureza de maravilhosos, quando conhecida da maneira por que se produzem e quando se compreende que, longe de constituírem uma derrogação das leis da natureza, ou seja, uma anulação, desligar uma lei da natureza, são apenas efeito de uma aplicação dessas leis. Kardec sempre se fundamenta muito bem sobre isso e explica em detalhes, né, esses aspectos. Alguém quer fazer alguma pergunta com relação? Essas, a- essas aparições tangíveis, isso ocorre, eu acho que com mais frequência do que a gente possa imaginar, né, Tozelli? É que a gente não percebe, a gente é muito passa batido, porque não é só dentro do centro espírita que acontecem as aparições, né? Mas tem que ter um médio de efeito físico também, né? Não, claro, precisa do médio de efeito físico, né? A gente vai estudar cada uma das mediunidades posteriormente, mesmo nesse livro, mas a gente tem que entender, claro, que ele ocorre de forma totalmente natural em todos os lugares, né? Mediunidade não pertence, não é algo que pertence à doutrina espírita. A mediunidade ela ocorre em qualquer lugar do planeta Terra e em qualquer grupamento de pessoas. É algo natural da condição psíquica da humanidade. Então, nos foi ofertado, nos foi enxertado, um dia a gente chega nesse momento, nos foi enxertado por enxertia divina essa habilidade de maximizar o nosso potencial de relacionamento psíquico uns com os outros. Então, é óbvio que nós queremos ser assistidos, amparados e socorridos por espíritos superiores que nos possam nos dar ideias e motivações, esperanças e ideias de como melhor produzir o bem. Todo mundo vai ficar feliz com isso, não vai? Então, o nome disso chama mediunidade. Só que o nome mais apropriado chama-se inspiração. Então, todos nós, sem exceção, somos médiuns. Esse nível de mediunidade mais desenvolvido, há uma necessidade para isso. E que a gente só vai compreender na esteira dos destinos. É muito difícil entender por que uma pessoa tem uma mediunidade muito avançada em certos aspectos. Às vezes, aspectos até que a humanidade não está preparada para absorver o melhor desses potenciais. Mas o Cristo, como planeja de longa data, né, as encarnações e os projetos de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento moral, ele sabe da necessidade de certos aspectos. Então, nos é facultado, né, nos é permitido certas desenvolturas na mediunidade nesse aspecto. Né? Então, é muito difícil compreender no agora, né? Ainda mais porque a mediunidade é uma propriedade essencialmente da alma. Isso que é difícil de entender. Ela é essencialmente da alma. Então, o que se faz de preparo do corpo perispiritual, o que se faz de preparo para o corpo físico, é para suportar essa funcionalidade. Tá? A mediunidade ela não foi impregnada no corpo físico, ela não foi impregnada no corpo perispiritual. Ela é atribuída e estabelecida, estimulada a um nível mais profundo, na nossa essência. E isso reflete no perispírito e no corpo físico. Claro que depois a gente vai se aprofundar mais sobre isso, ok? Então, eu não sei se deu para ajudar a complementar aí o pensamento. Mais alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu queria falar alguma coisa, eu não sei se está relacionado a
ao assunto, não sei se encaixa bem, mas é uma curiosidade minha. Sim. É que eu, a gente perceber alguma coisa sempre como. Ai, meu Deus, como que eu vou falar? Perceber assim, como se estivesse passando alguma coisa, ou como se tivesse alguém perto de você, frequentemente. Isso é uma obsessão, Não, é não, uma não, não, coisa. não. Isso é uma característica que a Kardec também vai desenvolver para todos nós. São chamados sensitivos. Médios sensitivos. Então, por exemplo, não é porque alguém tem a faculdade da psicofonia que ela também não vai ter evidência, que ela não vai ter sensibilidade mais aflorada. Porque, na verdade, o médium sente com relação a essa classificação chamada médios sensitivos, ele sente a presença, sente passar, sente ver, entendeu? Ele percebe. E, e, Mas isso com frequência é normal, isso assim, está tudo certo? nunca tá nada de, em primeiro lugar, nunca tá nada de errado com a gente, tá? Não existe esse negócio, tem alguma coisa de errado comigo. Não tem nada de errado, ok? A única coisa de errado é, caramba, eu senti a presença de alguém e eu fiquei doido de assassinar a humanidade inteira. Nossa, eu fiquei doido para poder destruir tudo. Me deu vontade de comprar um galão de gasolina e tacar fogo em um monte de gente. Aí tá dando ruim, muito ruim. Porque estamos. Não, Não é nesse sentido, eu sei que não é nesse sentido que você está percebendo. Você está percebendo como se fosse você tem a sensação de que alguém passou por trás de você que tá, você achou até que era uma pessoa encarnada, não é? aham. Não tem problema nenhum. Ou seja, Mas isso não ele. sou eu que estou causando isso? Eu posso estar causando isso? Não, 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 não. Olha só, nós estamos cercados por espíritos da mesma maneira que nós estamos cercados por micro-organismos. Né? Nesse exato momento, nas nossas mãos, tem centenas de milhares de micro-organismos andando nas nossas mãos. Como nossos olhos não enxergam, você está em paz. Você acha até que sua mão está super limpa. Você coça o olho, você coça a cabeça, você coça o machucado. Você não sabe a quantidade de micro-organismos que tem embaixo da sua unha. Mas você vive com tal tranquilidade. Isso não te assusta. Isso não desabilita a sua harmonia. A questão é, o médium, e eu sempre tento falar isso aqui com vocês, mediunidade são 168 horas por semana. Mediunidade não é aquela horinha lá, uma hora e meia na casa espírita, Uhum. entendeu? São as 168 horas. Então ocorre durante o dia, a gente tem a percepção mais aprofundada. E essa percepção nos é permitida sentir, por quê? Porque por vezes está aguardando do nosso mundo íntimo nós ajudarmos a brilhar a luz. Lembre-se, todas as almas, encarnadas ou não, possuem a capacidade do pensamento funcionar como Emmanuel nos explica como funciona o pensamento no livro Pensamento e Vida. O que é o pensamento? É um grande espelho. Você escolhe o que você quer refletir. Então você está percebendo, tem várias. Lhe foi permitido perceber. Lembre-se isso, lhe foi permitido perceber. Porque todo esse processo gasta energia. Né? Tem gente que fala assim, nossa, eu vi um espírito desencarnado. Poxa, foi tão engraçado que eu senti isso, senti aquilo. Aí eu vi esse espírito desencarnado. Aí eu fico assim, pô, a pessoa não está nem preocupada em entender por que enxergou, né? Um espírito Mas desencarnado. sabe por que eu estou perguntando se eu que provoco isso? Porque tem época que isso não acontece. Depois parece que está acontecendo demais, entendeu? Aí depois dá um intervalo, depois continua tudo de novo. Então, por que eu estou te falando que não é você que provoca no sentido oficial de querer forçar que isso aconteça? Porque isso sempre acontece, a gente que não enxerga. Então, nós Hum, estamos cercados de centenas de milhares de espíritos. Alguns estão sintonizados com o nosso pensamento, outros não. A questão não é essa. A questão não é questão de. A questão é por que você sentiu? Por que você sentiu? Qual o nível vibratório está o seu pensamento? Que tipo de pensamentos você estava animando? Você estava lembrando o nome de alguém? Você estava conversando sobre alguém? Eu falo isso como regra geral para todo médio psicofônico. Geral mesmo. Geral mesmo. Aqui em casa
Sandra sabe disso, não pode conversar sobre ninguém. Mas por que não? Em Entendo. casa não pode conversar sobre ninguém. Mas é sobre o político tal. Você é mãe dele? Não. Você quer ser mãe dele? Ah, não. Então por que você está preocupada com isso agora? Anota o nome dele, bota num livro, abre lá no Galileia e faz prece lá. Entendeu? A gente fica imaginando que o médium ostensivo, ou seja, aquele que ostenta, que já demonstra a capacidade mediúnica aflorada, que ele tem a mesma liberdade que as outras consciências. Nós não temos essa mesma liberdade. Você não pode operar a vida no mesmo padrão. Não pode, infelizmente. Eu sei que é Sim. horrível ouvir isso. Por quê? Por que eu estou avisando isso? Porque às vezes a gente entra naquele clima de televisão, de rede social, que é um falando mal do outro, um falando isso aqui do outro, um não sei o que, não sei o que. Só sentimentos contrários à boa nova. Acontece que quando você começa a vibrar, um pouquinho só, 10%, 5% nessa faixa, automaticamente vai aparecer um monte de gente que concorda com você. Uhum. Não, Tô não é entendendo. que você está certa. Olha, você está certa mesmo. Não é que fulano é isso mesmo? Para brigar e falar mal dos outros? Nossa Senhora! Faz o seguinte, faz um teste social, né? Entra em redes sociais e faz um elogio rasgado para alguém. Ninguém vai dar nem like. Agora você vai para a mesma pessoa e faz uma grande crítica profunda, maltratando a pessoa. Nossa, vai ter 30 mil pessoas dando like. Gostando, é isso aí, isso aqui. Mas adivinha, os que estão desencarnados são exatamente iguais aos encarnados. Exatamente iguais. Então, todos nós já estamos naufragados e naufragando em vários abismos pessoais, em várias dificuldades, em várias sensações contrárias ao que nós mesmos queremos animar. Então, para que animar pensamento assim? Então, por vezes, a espiritualidade superior nos permite. Olha, é quase a espiritualidade superior que está falando assim: equilibra o seu momento. Equilibra o seu presente. Sinta a vida com mais harmonia divina. Sinta a vida com mais alegria e contentamento. Não, entendeu? É mais nesse sentido. E o pior, Toseli, que Sim, é assim, você pode até não falar, mas se você pensar, você está vibrando, mas, né? mas olha só, o pensar é falar. O espírito desencarnado, ele não tem mais boca. Se ele tentar. Mas é sério. Todo mundo aqui, quando desencarnar, vai lembrar de mim e vai querer me perseguir. Eu vou logo avisando para todos vocês. Assim que você desencarnar, você tentar falar, mexendo a boca, ninguém vai te ouvir. Tem vários espíritos que desencarnam, ficam assim, puxa vida, eu chego em casa, a pessoa não sabe que desencarnou, né? Eu falo, 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 ninguém me escuta. Aí eu chego na rua, falo, falo, falo com outros espíritos que estão até vendo ele. E a pessoa olha e não entende o que o outro está falando. Porque ele não consegue se concentrar para se comunicar pelo pensamento. Gente, é Uhum. algo difícil. Não é algo fácil. Então, todos nós estamos acostumados a sempre jogar o nosso pensamento pela fala e nunca conseguir se conter e construir linhas de pensamento em silêncio. Nós não vamos conseguir nos comunicar fora do corpo físico. Por que você acha que tem tantos espíritos que precisam se comunicar através de médiums em mesa mediúnica? Porque às vezes tem espírito há E 200 muitos anos sem não falar. conseguem falar. Não consegue falar. A gente está 200 anos sem falar com ninguém. Achando que o mundo parou de falar com a pessoa. Mas não é verdade. Mas ela não conhece a verdade. Que ela não consegue estabilizar o pensamento para orientar 3, 4 frases no pensamento. Então a pessoa está viciada em só exercer o pensamento pela fala. Entendeu? É nesse sentido. Então, muitos espíritos captam por vibração. Ele percebe que alguma coisa ali atrai ela. É como se. Imagina o seguinte: quando você começa a pensar alguma coisa de mal, começa a pensar de uma forma alterada com relação ao seu padrão que você deseja, de bondade, de tolerância, de perdão, sabe o que acontece? Aqueles espíritos que não têm uma compreensão muito profunda de comunicação, eles percebem você irradiando uma frequência, como se fosse uma frequência de luz, similar a deles. E nós somos atraídos pelos iguais.
Então a pessoa pensa, opa, eu também irradio daquela mesma cor. Vamos imaginar, tá? Hipoteticamente, que fosse cor. Aí você está imaginando, sei lá, você está irradiando lilás. E caramba, eu acho que aquela pessoa ali, eu devo conhecer aquela pessoa. Deixa eu ver o que está acontecendo ali, porque eu também consigo irradiar lilás. Você está entendendo? Na verdade, às vezes ele nem sabe exatamente o que você está pensando. Só que ele tem uma sensação de saciedade, que as linhas de pensamento dele coincidem com a sua. É nesse sentido, tá? Bem basicão assim mesmo. Tem muitos espíritos que não conseguiram evoluir o suficiente e estão prisioneiros somente essas sensações iniciais. Lógico, os espíritos mais experientes, que já até aprenderam, né? Fizeram treinamentos no submundo, treinamentos para manipular fluidos, esses não ficam parados, né? Esses até tentam absorver a energia que nós estamos emitindo do nosso desequilíbrio, para eles utilizar essas energias para provocar outros mecanismos de desordem aonde eles desejam provocar desordem, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. E por vezes a espiritualidade faz o seguinte: olha, veja o que você está atraindo, veja como você está se sentindo. Tudo isso que você atraiu deixou você mais feliz? Porque nós ainda estamos assim, tá? No 0 e 1. 0 e 1, nós ainda estamos na escala binária. Tipo, você está se sentindo melhor depois de pensar isso tudo? Aí a gente fala, não, senhor, não estou não. Não foi bom pensar isso tudo. A gente vai e reorienta o nosso pensamento, reorienta os nossos sentimentos pela prece. Pela prece. Mas não é para pedir a Deus, a Jesus, para fazer o nosso trabalho, não é isso. É a prece de reconhecer, Senhor, não é que eu me desequilibro e eu tenho uma sensação de estar em desequilíbrio muito facilmente? Eu quero mudar essa vibração, eu quero pensar na bondade, eu quero desenvolver a compreensão, o perdão. E aí você automaticamente, reconhecendo essas necessidades, ao falar da prece, você começa a vibrar em outra frequência. Sim. Né? E é claro, vai atrair espíritos também de uma hierarquia superior, né? Que pode aproveitar as suas irradiações de querer se modificar para que possa impactar também em outros corações similares ao nosso. Né? Porque a ideia é essa, nós temos que um incentivar o outro a nos transformarmos. Por que as pessoas vão no Galileia ou estão em reunião de estudo? Não é para ouvir alguém que é extrema sabedoria e extremo amor. Só um passou aqui, chamado Mestre Jesus de Nazaré. O resto é tudo capenga, se arrastando. Eu, você, todos nós. Estamos todos nos arrastando. Só porque eu li o texto antes, eu entendi e eu estou tentando explicar em detalhes, é só uma questão textual. Mas todos nós temos a obrigação de tentar viver princípios de harmonia cada vez mais nobres. E adivinha, como você mesmo falou, André, é um desafio diário. Porque às vezes você está bem, acordou bem, não sei o que, aconteceu tal coisa, quando você vê, você já está vibrando, né, num formato que você não quer mais vibrar. Nossa, eu não queria mais. Eu já escrevi na minha geladeira. Eu quero ser bondoso, bondosa, tolerante e compreensivo com as imperfeições alheias e perdendo as ofensas. Eu já coloquei isso como métrica de sentimentos que eu quero construir no meu dia a dia, exercendo todas as funções, seja no local de trabalho, no translado, em todos os momentos. E aí sabe o que você vai perceber? Você concorda com essa iniciativa, aí tropeça um pouquinho, aí acontece tal coisa, aí desliga tal outra coisa. Opa, aqui desliguei a compreensão. Opa, aqui desliguei a compreensão, aqui desliguei o perdão. Que mané perdão o quê? Miserável, miserável. Não é? Então, mas esse é o desafio. O desafio não é cair. O desafio é levantar. Levantar e falar assim, eu vou tentar de novo quantas vezes forem necessárias, até eu conseguir instaurar isso na minha essência. Esse é o treinamento. O treinamento não é, puxa, eu caí, que horrível, não presto, não vale nada. Isso não adianta nada. Isso é só um motivo para não levantar. Levantar é, eu vou levantar e vou exercer minha consciência do mesmo jeito que eu tentei antes de cair. É isso. E continua, e continua, e continua. Esse é o treinamento.
Por isso os dias são tão parecidos. Vocês nunca perceberam, não, que a gente está meio preso no loop temporal? Né? Parece que a gente está preso num loop temporal. Os dias são muito parecidos uns com os outros. Verdade. E engraçado, às vezes, quem tem muito isso, né? Eu tenho muito déjà vu, né? Aí eu tô assim, a pessoa falou tal frase, eu já sei qual a próxima frase que a pessoa vai falar. Eu falo, meu Deus, não acredito que a pessoa falou essa frase. Eu sabia que essa pessoa ia falar essa frase. Eu já vivi aquele momento. Aí você fica Isso assim, acontece muito. acontece muito comigo também, déjà vu, déjà vu. Aí você fica assim, por que que eu tô vivendo isso? Aí eu fico me brigando comigo mesmo. Caramba, talvez eu não estive com o meu coração exatamente fraterno nesse cenário. E eu estava preocupado em estar com um coração mais fraterno, estar com um pensamento mais de bondade, estar com um pensamento mais de compreensão. Aí você volta na mesma cena e pensa, não é que eu não estava? E eu disse que eu estaria. Passa 3 dias, a cena é quase que a mesma. Então as situações se repetem o tempo todo. Só que aquele momento de querer virar a chave e falar, eu vou ser mais compreensivo, eu vou perdoar, nem que seja em silêncio, eu vou exercer a bondade. É um, é um estado de espírito. Não é algo só fisicamente. É um estado de espírito dos sentimentos que você anima. É esse o problema. É dentro. É dentro dos nossos corações. E isso, como isso é impactante para a parte mediúnica? Extremamente impactante para a parte mediúnica. Porque, por vezes, o médium, ele é testado em condições extremas. Você, por vezes, vai ter uma carga de sentimentos e pensamentos que não são só suas. Então, mas aí que tem o teu duelo mais forte. Espera aí, eu não devo pensar assim. Se eu estou pensando assim, talvez esse pensamento não seja meu. Eu já descobri que meu pensamento é igual uma caixa d'água aberta, sem tampa. Cai gotas de chuva de tudo quanto é lugar. Uma ou duas gotas às vezes são pensamentos meus. Os outros não são meus pensamentos. Mas eu só quero seguir os pensamentos de um único mestre, Jesus de Nazaré. E é isso que a gente tem que tentar. Como é que Jesus tratava o dia? Ele estava tentando. Você já viu Jesus falando? Eu tenho que mudar o mundo. Essa balbúrdia que está aqui, meu Deus. Essa coisa caótica. Essa desgraceira toda. Eu não vi Jesus falar em nenhum momento disso. Então por que a gente reage assim em relação às situações do dia a dia, né? Nossa, que coisa horrível que está isso aqui. Nossa, não sei o que, não sei o que. Ué, mas e? Jesus só observava essas situações difíceis do dia a dia e pensava: como eu posso amar e servir? E ele ia lá, amava e servia dentro dos potenciais dele, ou seja, em condições máximas. Então, dentro da nossa análise de semelhança, né? Ou seja, proporcionalidade, temos que parar e observar o que eu posso, a partir de agora, amar e servir, que está sob o meu domínio. Então, o seu estado psíquico está sob o seu domínio. Você pode sim, numa situação adversa, pensar: eu não vou me sentir mal com isso, não vou me entristecer, eu vou fazer o possível para gerar o bem, para gerar. Ah, mas é uma situação difícil? Teve um grande mal que eu percebi que alguém fez? Eu vou trabalhar nas consequências desse mal. Eu vou amparar todos que sofreram esse mal. É essa a essência. O cristão não luta contra o mal. O cristão luta contra os reflexos do mal. Vai ter consequência, vai sofrer um, vai sofrer o outro. Você vai lá e ajuda quem está sofrendo. Não é combatendo aquele irmão que está precisando do treinamento de se equivocar. Lembrem-se, o treinamento de se equivocar é patrocinado. Deus está dando corda e falando: pode ir, meu irmão, não tem problema nenhum. Você quer exercer sua consciência assim, não tem problema. Depois você vai despertar e vai querer mudar. É isso, não tem jeito. Ah, mas eu não queria viver num planeta onde tivesse tantas pessoas exercendo mal, que não sei o quê. Mas e quando você exerce o mal? Quando nós exercemos o mal? Aí vamos achar que nós não somos parte de lugar nenhum? Só que daqui a pouco você fica imaginando assim: poxa, então eu não mereço estar em parte de planeta nenhum, porque eu também faço mal, não deveria estar aqui. Ou seja, a sua lógica te auto-exclui.
Então é sobre isso que o Cristo falava. Eu vou ter que achar esse versículo depois, sobre o testar o fígado e o coração, porque é emblemático. Você fala, caramba, eu achava que eu só tinha que renovar os sentimentos. Não é só os sentimentos, eu vou renovando os sentimentos, tá tudo certo. Não é assim. Existem certos princípios que a gente enfia na cabeça que vai levar milênios para a gente tirar. Milênios. A gente cismou que uma métrica verdadeira, a gente cisma com aquela lógica, aquele princípio, e é horrível de tirar, entendeu? Isso é em todos os âmbitos da vida. Vida social, vida afetiva, né? Em todas as situações. Boa noite, Rogério. Você poderia depois colocar quando você encontrar, colocar lá no grupo? Eu vou procurar aqui, quando terminar aqui agora a reunião, eu vou Sim. tentar caçar aqui que eu consigo fazer a pesquisa melhor. É que eu tô com o microfone aqui, que eu tô sem um suporte, então eu tô segurando o microfone na mão o tempo todo. O suporte não cabe o microfone, então eu não consigo digitar o teclado e falar no microfone ao mesmo tempo. Mas depois eu coloco sim, pode deixar. Tá ótimo, muito obrigada. Nada. Porque é justamente nesse sentido. Cuidado. Às vezes você tem até sentimentos bons. Você está até bem orientado, você já consegue executar bondade, já tem um certo grau de compreensão, já até consegue perdoar. Mas adivinha, você só consegue orbitar em torno de certos princípios, que às vezes são até princípios que são desequilibrantes, né? Instituídos na sua consciência. A pessoa cria um princípio lógico e toda encarnação só quer viver aquele princípio lógico. Então, quando a gente vai observar alguns livros às vezes a gente não percebe, mas a obra, a vida no mundo maior, né? A vida no mundo dos espíritos, como é apresentado como algumas pessoas chamam de a coleção André Luiz, ele está narrando exatamente isso. Então, tem livros que falam assim, o cara cismou com cerca, aí bota a cerca para cá, dá tiro, dá tiro, dá tiro. Nasce na outra família, muda a cerca de lugar, dá tiro, dá tiro, dá tiro. O que isso tem a ver com a evolução dele como espírito? Deixa a cerca ali, meu Deus. Deixa de palhaçada com esse negócio de cerca. Aí ficava com aquelas brigas, perdeu 20, 30, sei lá, 60 encarnações com empurrar a cerca para um lado e para o outro. E está deixando bem claro, você acha que esse espírito, quando reencarnava numa família, ele não era bondoso com aquela família? Era. Ele não era compreensivo? Era. Ele não era, por exemplo, perdoava as ofensas que surgiam no próprio lar? Era. Mas quando falava de cerca, falou de cerca, cara. Falou de cerca, demarcação de terra, posse material, e N assuntos nesse sentido. É algo extremamente complexo de conversar e de dialogar. Eu não estou falando de conversar e dialogar com esse espírito, não. Eu estou falando essa consciência, conversar com ela mesma. Eu preciso me libertar disso, eu preciso me desapegar desse conceito. É esse o problema, se desapegar de um certo conceito. E quem promove isso é o fígado, no nosso corpo físico, né? Mas vamos lá, gente. A Ana faz então a prece de encerramento para a gente, Ana? Faço sim. Então vamos lá. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, todos esses ensinamentos, que possamos, Senhor, meditar, refletir e fazer com que possamos, Senhor, colocar em prática tudo que é nos ensinado, que possamos, Senhor, cada vez nos melhorar, nos tornarmos pessoas mais bondosas, mais caridosas, essa caridade ensinada por Ti, Senhor. Agradecemos hoje e sempre por estarmos aqui reunidos em torno dos seus ensinamentos. Muito obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos pormos encerrada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje. Na tua paz e harmonia. Que assim seja. Muito bom.